E aí, branco, você é antirracista? Essa é uma das campanhas que está rolando nas redes, né, com o objetivo de acordar as pessoas brancas, né, de chamar as pessoas brancas para se posicionarem contra atitudes racistas, né, ainda mais aquelas que se dizem antirracistas. E muitas pessoas abraçaram a campanha, né, muitos influenciadores abraçaram a campanha e outros nem tanto, né? Outros nem abraçaram. E eu fiquei do lado dessa galera que não abraçou, e aqui nesse vídeo eu quero explicar o porquê eu não abracei. Primeiro eu queria deixar bem escuro, que ninguém pediu minha opinião, mas eu vou falar, já que tá todo mundo falando. E segundo, é que esse vídeo não tem a menor intenção de falar mal de quem aderiu à campanha, né, ou de quem criou a campanha. Pelo contrário, eu acho super válido. Eu acho que todas as frentes, né, todas as formas, né, de combate ao racismo é super válido. E alguém precisa fazer isso, alguém precisa jogar o constrangimento para os brancos, né, cutucar os brancos. Inclusive tem um amigo que faz isso aqui muito bem no Instagram, que é o Daniel, do Sou de Nada Batista. Sigam o Daniel, mas eu não vou muito por essa linha, né? Eu prefiro ir por outros caminhos, falar mais com a galera preta, né? Enfim, mas todas as formas, né, de luta, né, todas as frentes de luta são válidas. Até acredito que existem pessoas brancas bem intencionadas, né, que querem se rever, né, que querem se desconstruir no dia a dia. Apesar de achar que elas colhem, né, os dividendos das políticas coloniais ainda dos dias de hoje, mas eu acho que a melhor ajuda que pessoas brancas podem dar à luta é não atrapalhando, velho. Definitivamente. Qual é o meu problema com a ideia do branco antirracista? Primeiro que eu acho difícil falar de uma sociedade antirracista em um país em que o racismo está tão enraizado, está tão naturalizado, está nas estruturas. Então eu acho que primeiro, né, antes de perguntar se um branco é antirracista, a gente tem que perguntar primeiro se eles sabem que são racistas. E por que eu digo isso? Porque uns anos atrás foi realizada uma pesquisa que perguntou para as pessoas se elas acreditavam que existia racismo no Brasil e se elas eram racistas. Você pode encontrar menção dessa pesquisa no site que é o País. O resultado foi que 96% das pessoas responderam que acreditam que existe racismo, mas ao mesmo tempo esses 96% disseram que não são racistas. Então quem é o racista? Né? O racista é sempre o outro. Em 2017 também o Estadão trouxe uma pesquisa que mostrava que a cada 10 brasileiros, apenas 2 admitiam ser preconceituosos. Isso aí só para vocês verem, vocês entenderem que o nível que a gente está nessa discussão de antirracismo ainda é bem incipiente, né? Essa ideia de racismo estrutural, né, do racismo como estrutura, é uma coisa que foi montada também para a gente não debater raça, não discutir raça e racismo no Brasil, né? Por exemplo, quantos de nós discutiu raça, racismo na escola ou dentro de casa quando era criança? Mas o que é o racismo estrutural? Bom, eu defino o racismo estrutural como a pessoa preta pode ser a mais foda que for, que ela vai encontrar obstáculos durante a vida que vão impedi-la de avançar. A gente pode já perceber como essas estruturas, né, do racismo começam a se consolidar, né, nessa perspectiva de pretos livres, já na escravidão, com aquele pacote de leis para inglês ver. Em 1850, depois de muita pressão da Inglaterra, o Brasil finalmente proíbe o tráfico negreiro. Mas em contrapartida, no mesmo ano, ele lança a Lei de Terras. E o que era a Lei de Terras? Era a lei que versava, né, que determinava que todas as terras devolutas, né, as terras do Estado, não poderiam ser habitadas, trabalhadas, a não ser que o indivíduo as comprasse na mão do Estado. E por que o Estado brasileiro fez isso? Porque já devia prever, imaginar que a escravidão ia cair em algum momento e não queria os pretos livres, né, trabalhando, habitando essas terras, e nem mesmo os imigrantes, né, que começavam a chegar no Brasil. A Lei de Terras contribuiu muito para o problema agrário no Brasil, porque ela só favoreceu, né, os grandes fazendeiros, né, os senhores de engenho, né, e em certa medida os imigrantes que vinham para cá com trabalho assalariado, que puderam juntar dinheiro e comprar terras, fora os que não ganharam, né, principalmente na região sul do Brasil, teve muito imigrante que ganhou terra. Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre, que dizia que toda criança nascida de mãe escravizada naquele ano seria declarada livre, mas, porém, todavia, entretanto, essa criança deveria ficar, né, sobre o domínio, sobre o jugo do senhor até os 9 anos de idade, e ao completar os 9 anos de idade, o senhor poderia decidir o que fazer com ela. Ou vendê-la para o Estado brasileiro, né, por 600 contos de réis, daí o Estado brasileiro poderia explorar a mão de obra dessa criança para custear esse valor gasto com ela, ou o senhor poderia mantê-la, né, manter essa criança com ele até os 21 anos de idade, né, ou seja, explorando a mão de obra dela. Mas a pior delas veio em 1885, né, quase no finalzinho, né, quase na abolição da escravidão, que foi a Lei do Sexagenário.
que determinava que todo escravo, a partir dos 65 anos, seria declarado livre. O problema é que a expectativa de vida de uma pessoa escravizada no Brasil era de 30 anos. E mesmo que ele chegasse aos 65 anos, ele já não era mais útil para trabalhar. Ou seja, o Brasil só aboliu a escravidão em 1888 por pressão, não só dos ingleses, mas dos movimentos abolicionistas que já borbulhavam, né, nessa época, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e o que mais recebeu africanos, né? Ou seja, se dependesse do Estado brasileiro, né, a escravidão teria durado talvez aí mesmo 50 anos. Porque vocês sabem, né, gente, se abolir a escravidão, o Brasil quebra. E a economia? Aí já no pós-abolição vem toda essa construção desse ideal de democracia racial, do tipo, racismo aqui não, né? É que a gente convive bem, que a gente se mistura, né? Somos o país das 3 raças. Então essa estrutura da escravidão, né, essa estrutura do racismo permanece até hoje, à medida que a gente tem um sistema tributário que tributa mais gente preta do que gente branca, principalmente mulheres pretas, que são quem tem os menores rendimentos, né? Homens e mulheres pretas são os que têm os menores rendimentos no Brasil, são a maioria entre os desempregados. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, tanto masculina quanto feminina, e na população carcerária masculina, 61% é formada por negros. Na população carcerária feminina, 62% é formado por mulheres negras, né? Somos a maioria nos índices de homicídio, nos índices de feminicídio e por aí vai. Pois é, existe racismo, mas quem é o racista? Então eu acho que a pergunta que deveria vir antes, né, do branco, você é antirracista, e aí branco, tu sabe que é racista? Bom, gente, agora eu quero saber de vocês, né? Vocês acham que existe branco antirracista, que existem brancos aliados, né, que podem ajudar na luta, né? E se vocês acham que sim, né, como eles poderiam ajudar na luta? Ou vocês acham que não existe branco antirracista, né, que isso é lenda urbana? No mais, eu queria agradecer a audiência, pedir para vocês se inscreverem no canal, né, que é muito importante, ajuda muito. Não cai o dedo e não paga de graça. E no mais, obrigado pela audiência e até mais.